Olá, tudo bem? Você já pensou como é importante a sua identidade? Como é que você se reconhece? Como é importante uma clareza a respeito da pessoa que você é? Isso é um fator determinante para a forma como você lida com a vida. Na realidade, tudo na sua vida vai depender da forma como você se vê, da forma como você se entende como pessoa. Eu queria pensar a respeito dessa identidade sob uma outra perspectiva. Eu queria que você refletisse sobre a sua identidade a partir da perspectiva de Jesus Cristo. Qual é a identidade que Cristo atribui a cada um daqueles que nele crê? Para pensarmos sobre isso, a gente precisa voltar lá no texto onde o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco e ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Naquele momento, Jesus perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo fica completamente em êxtase com aquela visão, uma visão sobrenatural, uma visão eterna. Mas o que eu gostaria de refletir com você é pensar sobre o seguinte: Paulo estava perseguindo a Jesus? Jesus já havia subido aos céus, Jesus já estava entronizado ao lado de Deus Pai, ele estava na glória, acima de todo o poder, todas as circunstâncias. Mas ele se dirige a Paulo perguntando: por que você me persegue? Na realidade, Paulo tinha perseguido a Estevão, Paulo tinha perseguido aos seguidores de Cristo, Paulo havia perseguido aqueles que criam em Jesus, que professavam a fé em Jesus. Mas Jesus não via essas pessoas como Paulo via, como Saulo via. Jesus via essas pessoas com a nova identidade que elas receberam, com a identidade de Cristo. Paulo se referiu à perseguição que foi feita com Estevão como a perseguição a si próprio. Jesus se referiu à perseguição de Paulo como uma perseguição a ele próprio. Jesus se referiu à perseguição daquelas pessoas que após a morte de Estevão foram perseguidas e fugiram como uma perseguição a si próprio. Isso significa dizer que Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, ele se via nelas. E aí, quando nós estudamos outros textos da palavra que diz o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo, e a gente junta esses raciocínios, a gente junta essas revelações que a Bíblia nos dá, nós chegamos à conclusão de que dentro de cada pessoa que crê em Jesus, passou a existir um outro espírito, o Espírito de Deus. São corpos nos quais existem dois espíritos, o espírito natural do homem e o Espírito de Deus. E perseguir a essas pessoas é o mesmo que perseguir a Cristo. Isso significa dizer que nós adquirimos uma outra identidade. Nós passamos, a partir da fé, a ter uma identidade de Cristo. É como se a carteira de identidade que todos nós temos, que o CPF que todos nós temos, fosse alterado e passasse a ter escrito ali Jesus. Passasse a ter um cadastro ali de Jesus. E quando a gente consegue entender que é o próprio Cristo que vive,
em nossos corpos. Que a nossa identidade foi alterada de uma forma profunda e eterna. A gente precisa entender que é Cristo que está vivendo no nosso corpo. E isso deve afetar a nossa forma de ver, nossa forma de agir, nossa forma de enfrentar os desafios da vida. Jesus nunca teve medo diante das dificuldades da vida. O mar se levantou, para ele era tão somente um elemento que precisava ser acalmado, ele mandou o mar acalmar-se. Quando faltou alimento para a população, ele simplesmente proveu o alimento, multiplicou os pães, transformou o vinho, com água e vinho. É esse Jesus que nos deu uma identidade. É a identidade deste que fez estas coisas que nós carregamos em nós mesmos. Isso deve nos afetar de modo tão profundo que devemos entender que é Ele que vive e que o viver dele no nosso corpo deve nos determinar a ter uma nova conduta, uma nova atitude perante a vida.